Se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura que vou fazer no livro de Gênesis, capítulo 16. Livro de Gênesis, capítulo 16. Como também já está na projeção, os irmãos poderão acompanhar na versão que eu tenho e vou ler. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, e como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se engravidou, começou a olhar com desprezo para sua senhora. No verso 5 diz: Então Sarai disse a Abraão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O verso 7 diz que o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Deus eterno, Tua palavra está diante de nós agora. Minha oração é que sejamos iluminados pelo Teu Santo Espírito para nos dar esclarecimento, entendermos e aplicarmos a Tua palavra às nossas vidas hoje também. Em nome de Jesus, é a minha oração. É interessante que alguns relatos bíblicos, como este, por exemplo, Deus está fazendo perguntas, como se Ele não soubesse a resposta, como se Ele não soubesse o que estava acontecendo. Quando nós falamos de Deus e declaramos que esse Deus é onisciente, como um atributo, isso significa que Ele sabe todas as coisas. Por que então Deus faz perguntas? Assim como fez para Agar, assim como fez para Adão e Eva, quando perceberem que havia um pecado e Deus se encontrou ali no paraíso, como fazia com certa regularidade, ele perguntou: onde você está? Era óbvio que Deus sabia onde estava Adão. Sabia que ele estava escondido, sabia que ele estava com vergonha, porque agora sua consciência era outra, e por isso ele mesmo disse: ele estava escondido, porque ele estava nu. A mesma pergunta que Deus fez para Caim, quando este mata seu irmão Abel, e Deus pergunta para Caim: onde está seu irmão? Era óbvio que Deus sabia que Caim tinha matado seu irmão, e sabia inclusive dos motivos que tinham levado Caim a cometer aquele homicídio. Então eu quero começar essa minha reflexão pensando exatamente isso: por que Deus nos faz perguntas?
Se Ele já sabe tudo, se Ele já sabe, inclusive, o que vai acontecer depois da nossa resposta, por que Ele nos faz pergunta? Porque Ele perguntou para Agar: de onde você está vindo, Agar? Para onde você vai? Quando a Bíblia mesmo afirma que nem mesmo um fio de cabelo da cabeça cai sem que Deus saiba, tenha conhecimento, permissão. A possibilidade bem real de que, de fato, quando Deus nos faz perguntas, é para que a gente perceba, tenha consciência do momento que estamos vivendo, do que estamos fazendo, para que a gente, como diríamos hoje, vai na real, como diriam os antigos, que não é da minha época, e cai a ficha. De fato, me parece que quando Deus faz perguntas é para que aquela pessoa que está ouvindo a pergunta de Deus pare, ela mesma tenha a percepção do que está acontecendo, porque Deus já sabe. Até porque não adianta dar nenhuma outra resposta, seja negativa, evasiva, ou com algum outro propósito, porque Deus também já sabe por que você está dando aquela resposta. E Agar enfrentou exatamente essa situação e que hoje nos ajuda, e por isso eu estou falando de conexões, baseado até no nosso tema da igreja, e como que essas conexões influenciam os nossos destinos, sejam para o bem ou para o mal, sejam para o lado positivo ou para o lado negativo. Sejam as conexões naturais, humanas, e principalmente a nossa conexão com o próprio Deus. Obviamente que quando Deus perguntou para Agar de onde você vem, queria que ela parasse ali e refletisse. Por que você está aqui agora, neste momento, grávida, fugindo da casa da sua senhora e do seu senhor? E mais ainda, tá bom, se Agar fosse honesta como foi, eu estou fugindo da minha senhora, tá bom, mas para onde você vai? O que você vai fazer da sua vida daqui para frente? O que você está imaginando? E agora vamos pensar agora dentro daquele contexto, daquela época cultural, uma mulher escrava, grávida, ia fazer o que da vida? Se hoje já é difícil, uma mulher, uma pessoa sem um marido, sem uma família que o apoie, muito mais dentro daquela cultura e daquele momento. Eu penso que esse texto e essa história de Agar deve nos ajudar hoje também a refletir e provavelmente ouvirmos e termos o discernimento do que Deus está perguntando para você hoje, que pode ser que seja de onde você está vindo, qual é a sua situação hoje, qual é o momento que você está vivendo hoje e quais são as suas expectativas futuras. Por que que você está nesta direção? Por que que você está com este plano? Quem definiu isso para você? O que você está deixando para trás? Penso que essas coisas podem nos ajudar a redirecionarmos o nosso destino. E quando eu falo de conexão aqui, o texto nos ajuda a compreender, por exemplo, esta conexão que eu chamei de geográfica, que é até certo ponto é natural as pessoas se deslocarem geograficamente por novos projetos de vida. Pessoas que se mudam para outros bairros, outra cidade, outro estado, outro país. Hoje muito mais ainda, né, com a globalização, as pessoas se movimentam muito facilmente até em busca de projetos de vida, e não tem nada de errado, desde que esta pessoa siga inclusive o conselho que Tiago, quando escreve a sua carta, antes de você ir para algum lugar, quando você estiver com algum projeto em mente, pergunte ao Senhor se de fato o Senhor quer que você faça aquilo, porque muitos de nós às vezes fazemos projetos ou decidimos até
algo que influencia ou que faça parte do nosso deslocamento geográfico, e a gente percebe que Deus não estava aprovando até mesmo esse tipo de projeto. E Sara, ou Agar, na verdade, motivado pela, aquela ação de Sarai, no caso ainda, Sarai, foge e sai geograficamente da onde ela estava. Fato que acontecia com o próprio Abraão e Sarai, quando Deus também o chama e diz: sai da tua terra e vai, para outro lugar que eu vou te mostrar. E assim eles fizeram sob a direção de Deus. Há mudanças, há deslocamentos geográficos que são por necessidades. E aí nós temos observado também, até por conta do que a gente tem hoje de informação, como que as pessoas têm que fugir de determinados lugares, Aliás, já há estatísticas, de que hoje essa fuga de pessoas dos seus países para outros, os considerados aí refugiados sobre todos os aspectos, é o maior da história, por conta exatamente de violência, de miséria, de guerra, enfim. E nós temos visto a necessidade de pessoas, de fato, saírem da sua região, da sua localização geográfica, até por uma questão de sobrevivência. E isto, sem falar naquelas situações que são reais até dentro da nossa própria cidade, nosso bairro, dentro de casas, onde pessoas, por conta exatamente de violências, têm que literalmente sair de suas casas. E assim a gente vai encontrando as motivações naturais até das pessoas terem esse deslocamento geográfico. Mas desde que a gente compreenda ou saiba quando isso também vai influenciar de alguma maneira o nosso destino. Portanto, que eu espero que os irmãos estejam tendo a percepção, daquilo que aconteceu na vida de Agar, possa servir para a reflexão daquilo que acontece conosco. Até porque o texto disse que Agar não saiu por nenhuma dessas duas necessidades, Se você conseguir lembrar rapidamente do texto que nós lemos, Agar fugiu. Não tinha risco de vida. Sarai não queria matar Agar. Agar também não tinha nenhum novo projeto de vida para sair da casa daquele que agora seria o pai de Ismael, Abraão. Na verdade, Agar estava fugindo, e o que tem feito muitas pessoas se desconectarem também do seu momento, do seu aspecto até geográfico, é fugir. E fugir às vezes de atitudes, fugir do seu passado, fugir de coisas que fez e que não acertou, e por conta disso elas acabam saindo literalmente de casa. Mas fugir do passado não significa se livrar do passado, porque há muitas pessoas que se deslocam até geograficamente, mas este passado vai atrás dela, não tem jeito. Se não vai literalmente, porque ela deixa de conviver com as pessoas que fizeram parte daquele momento, mas a sua mente, a sua consciência, muitas vezes culpada, ou às vezes uma consciência acusadora, essa pessoa vai morar em qualquer lugar do mundo, essa pessoa pode recomeçar a vida dela sob qualquer outro ponto de vista, mas esse passado vai persegui-la se ela não acertar, ou se pelo menos não tentar, não puder resolver o seu passado. E eu quero motivar você que está me ouvindo aqui nesta noite a de fato ouvir uma pergunta muito parecida que Agar ouviu de Deus naquele dia: de onde você está vindo? O que você deixou no seu passado que você sabe que você precisa voltar e acertar? O que você deixou para trás de pendência
e que ainda hoje a sua consciência acusa você, culpa você. E eu quero motivar você a sair daqui com um novo propósito, que é de fato acertar aquilo que é possível você acertar. Nem que seja por um telefonema, nem que seja por uma mensagem de WhatsApp, né? Ou seja, nem que você não tenha condição ou não seja apropriado estar no ambiente da onde você saiu ou deixou essa pendência, mas que você acerte isso. Eu acho muito difícil, a não ser que a pessoa se encontre em uma situação, como a Bíblia diz, de uma consciência cauterizada, ela conseguir viver com alguma pendência do seu passado. E eu posso me lembrar de algumas situações da minha vida, onde eu tive que parar naquele momento e dizer, eu preciso acertar isso. E meia dúzia de vezes, pelo menos eu me lembro facilmente agora. E nem sempre são coisas, nossa, o pastor matou alguém lá, não. Coisas que às vezes são relativamente simples, mas que você sabe. E eu sei que nesse momento você pode estar lembrando de algumas coisas que podem ser simples, mas que ficou lá no passado, e que se ainda incomoda você, é porque precisa ser acertado. E não tem coisa melhor do que quando você acerta aquilo. E como que aquilo tem um efeito na vida das outras pessoas com quem ficou essa pendência, e um efeito refrigerador na sua alma. É algo extraordinário, porque você não leva mais isso com você. Então não adianta sair geograficamente do lugar, não adianta deixar aquele ambiente, se você leva consigo esta culpa, ou essa consequência do que talvez lá no passado você deixou. E são consequências, ou coisas às vezes inconsequentes que fazemos, decisões que tomamos, atitudes que tomamos, e que depois até nós nos arrependemos, e é por isso que é importante voltar e acertar. O que aconteceu com Agar? Houve ali um plano, e que a gente depois, estudando tudo, né, a gente entende muitas coisas, mas focando no que aconteceu ali, houve um plano de Sarai, porque não engravidava, e Deus havia inclusive dado uma promessa a Abraão e a Sara, que eles seriam pais de numerosa descendência. 10 anos se passaram e nada. Então Sarai, vamos dar uma solução nesse negócio. Agar está aí, é uma serva, dentro daquele contexto cultural isso era permitido, então está aí Agar. Quando Agar engravida, ao invés dela ser grata, ao invés dela entender um propósito divino, ou que quem sabe não tivesse todo esse pleno conhecimento, o que ela faz? Ela começa, segundo o texto que eu li, a olhar com desprezo para a sua senhora. Então ela começou a desprezar Sarai. A atitude dela, e aqui não vou entrar no mérito da questão, nem ser juiz de Agar ou de Sarai, porque o texto também diz que por conta dessa atitude de Agar em desprezar sua senhora, e sabe-se lá que desprezo foi esse, sabe-se lá o que Agar fazia ou falava para a sua senhora, a ponto de Sarai ficar de tal maneira que começou a maltratar Agar. Pronto, estava estabelecido ali um conflito, e que o resultado foi fugir. Não houve mais uma conexão, né, familiar, nós diríamos assim. Foi quebrada ali essa paz que poderia ter sido reinada, e o conflito evitado. Agora preste bem atenção. Se nós admitirmos que não, errou, ficou para trás, deixa para lá. Quando o anjo encontra Agar no meio do caminho e pergunta para ela de onde você vem, para onde você vai, como eu disse no início, para que ela refletisse sobre o que estava fazendo, por que o anjo não disse para ela, está certo sim, Agar, não vai dar certo esse negócio entre você e Sarai, né? O conflito entre vocês se tornou de tal forma que é melhor mesmo cada um ir para o seu lado. O anjo poderia ter falado isso. Mas o que o anjo disse para Agar? Volte para casa
da sua senhora. Por quê? Porque Sarai tinha que acertar aquilo lá atrás. Não era o momento ainda dela sair. E eu espero que nesta noite Deus esteja perguntando a você e trazendo a sua consciência. O que está lá atrás que você precisa resolver? Volte. Vai resolver isso. Acaba com essa pendência, para que você coloque a sua cabeça no travesseiro em paz. E quando você fizer isso, se você quiser compartilhar comigo, pastor, você tinha razão. Eu vou dizer, eu sei, porque eu já fiz isso 1 ou 2 vezes, pelo menos, para não dizer uma meia dúzia de vezes. Mas aquela conexão familiar ficou desajustada. Mas Agar voltou para casa. Maravilha, vamos acertar as coisas. E aí nasce o filho Ismael. O tempo passa, e aí Deus vai cumprir agora a sua promessa que havia feito a Abraão e Sarai. E o que acontece? Sarai engravida. Ao engravidar, pronto, as coisas melhoraram, as coisas se resolveram. Agar tem um filho e Sarai também tem um filho. Tudo resolvido, não é verdade, irmão? É claro que você, conhecendo a história, já sabe que não é bem assim. Porque diz o texto, e aí você vai ficar o dever de casa, que faz tempo que eu não dou, até o capítulo 21 você deve ler, que vai ajudar muito nessa compreensão toda. Capítulo 1 lá de Gênesis. Como disse, o tempo passou, e aí nasceu Isaac, o filho da promessa. Ao ser desmamado, eles dão uma festa. E nesta festa, o que acontece? Ismael, agora com 14 anos aproximadamente, faz bullying em relação a Isaac. É verdade, está escrito lá bullying. Hoje a palavra é essa, né? Ele começa a zombar de Isaac. Agora, aqui quem é pai e mãe sabe disso. Rapaz, zombar de um filho, não faz isso perto do pai e da mãe, não, você vai arrumar uma encrenca, não é verdade? E ali o que estava acontecendo é que Sarai viu Ismael, e quem sabe Agar estava ali por perto também vendo, não falou nada, disse nada, deixa a coisa andar, eles que se virem, etc. Ainda que Isaac era um bebê, ou um menino. Mas Sarai ficou agora mais irada ainda, mais revoltada ainda. E aí começa tudo de novo. Sarai então chama Abraão, novamente, Abraão, a coisa piorou de novo. E agora não tem jeito. Vai embora, Agar tem que ir embora, ela e o filho dela manda embora, e de fato você conhece a história, sabe que assim aconteceu. Capítulo 21, no verso 14, diz que ela pôs-se a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Essa história volta 14 anos depois da primeira vez que Agar foi expulsa de casa, ou fugiu de casa no primeiro momento, mas pressionada pelos maltratos de Sarai, ela decide fugir. Volta para casa, fica esse tempo todo, mas agora todo esse conflito se intensifica e ela então sai de casa. Mais uma vez, à mercê de entender qual é o seu momento, de onde você vem e para onde você vai. Expectativas, meus irmãos, e que todos nós como família, todos nós como pessoas nós temos. E temos que aprender a lidar com essas expectativas que algumas vezes são frustradas. E o que nós precisamos avaliar é o que está frustrando os planos, os meus planos. Por que alguns dos planos que eu tenho elaborado não têm sido executados? E a reflexão que eu acho que nós temos que fazer é exatamente entender
que tipo de atitude nós estamos tendo, que relações, que conexões familiares, e aí eu vou ampliar um pouco que conexões nós estamos fazendo em relação a pessoas do nosso círculo familiar, do nosso ciclo profissional. Porque, querendo ou não, irmãos, nós só conseguimos executar os planos, nós só conseguimos sobreviver socialmente com essas conexões sadias. Senão não tem família que subsista, não tem profissão que subsista, não tem empresa que subsista. E é só lermos a história. Se essas conexões são doentias, se essas conexões são conflitantes, com certeza há um vácuo ali naqueles relacionamentos, que a coisa não anda, e não anda, e não anda, e não anda mesmo. Por isso eu volto a este conceito de ajustarmos aquilo que nós fazemos, ou aquilo que já foi feito no passado, nós ajustarmos as nossas decisões, os nossos atos hoje, para que de fato essas conexões sejam sadias, conexões familiares. Por exemplo, quem gosta de conviver numa família onde só tem conflito? Quem gosta de conviver numa família onde irmãos não se entendem, onde pais não se entendem, onde familiares não se entendem? Quem gosta de trabalhar num ambiente onde só tem conflito? É impossível. Quem gosta de morar em algum local, em algum ambiente onde só tem confusão com o vizinho? São conexões, irmãos, que precisam ser sadias. E muitas vezes, ou pelo menos nós temos que avaliar quais foram as vezes, ou quais são as vezes que nós mesmo criamos esses conflitos. Porque senão, esses planos, com certeza, as expectativas vão ser frustradas. Sarai disse para Abraão, lá na primeira ocasião: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Aqui eu gostaria de destacar algo que para a nossa realidade hoje talvez seja muito mais contextualizada mesmo. Sarai fez naquele momento, culturalmente, aceitável. Porém, quando nós trazemos isso para o nosso contexto hoje, o que eu quero chamar a sua atenção, e aí vai muito mais para marido e esposa, de atitudes, de palavras, de decisões que nós tomamos, em que de certa maneira nós jogamos o marido ou a esposa nos braços de outra pessoa. Ou atitudes que nós deixamos de ter, aonde de fato aquela outra pessoa começa a ter necessidades não satisfeitas. E não se iludam, meus irmãos, alguém vai aparecer para satisfazer essas necessidades. É por isso que hoje há muitos conflitos entre os casais e, consequentemente, as separações dos casais por conta exatamente de atitudes tomadas ou não tomadas que fazem com que o marido ou a esposa acabe caindo nos braços de outro. Por isso eu quero despertar você nesta noite que é casado, você que está dentro desse contexto de marido e mulher, marido e esposa, pelos princípios que a palavra de Deus já estabelece, do valor que deve haver no relacionamento conjugal, da valorização de um e de outro, das atitudes e das palavras que ambos devem ter um com o outro, para que de fato esse casamento se sustente, se fortaleça, e não corramos o risco de daqui a pouco tem
alguém ali pronto para suprir aquela necessidade. Que nós, como marido, nós, como esposa, devemos estar suprindo. E eu quero chamar a sua atenção para isso, marido e esposa. Porque o que Sarai, na verdade, fez ali, obviamente respeitando, como eu estou dizendo, o contexto cultural e do momento que estava passando, mas ela estava dizendo literalmente: está aí, pode ir para a minha serva. A mesma coisa no capítulo 21, quando ela se refere agora a essa nova situação, quando ela diz assim: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ela jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. E aqui eu quero trazer para o nosso contexto o que às vezes nós, pais, fazemos ou deixamos de fazer, em que jogamos nossos filhos na rua, aonde nós jogamos talvez outras pessoas do nosso círculo familiar na rua, e por que não dizer até literalmente isso aconteça? Salvo se não fosse as leis que hoje nós já temos no nosso país, que protege, por exemplo, os idosos, né, que filhos não podem mais dizer: não quero mais saber. Mas atitudes, meus irmãos, que nós às vezes tomamos, e que de fato nós estamos empurrando nossos familiares para o meio da rua. Nós estamos colocando dentro do nosso relacionamento situações onde o convívio acaba sendo tão ruim, tão maléfico, que as pessoas acabam procurando de fato satisfação, alegria, realização fora do seu contexto familiar. E o que nossos filhos encontram lá fora? O que você, marido, esposa, vai encontrar fora do seu contexto familiar? Se nós não temos dentro da família, dentro dessa base familiar bíblica, o que de fato é importante e necessitamos, e ela deve ser a supridora dessa necessidade, você não vai achar lá fora. Tenho absoluta certeza disso. Por isso, as nossas conexões familiares têm que ser cada vez mais fortalecidas. E aí vocês viram aqui os avisos de que nós estamos investindo na família, e eu espero que você possa investir na sua família. Mas, como disse, muitas famílias hoje estão sendo desfeitas, estão sofrendo por conta de violência física, violência verbal, violência emocional, violência sexual, dentro das nossas casas. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu espero que nesta noite você possa ouvir como sendo de fato a voz de Deus para você. De onde você vem? Como você tem vivido dentro do seu contexto familiar, dentro do seu contexto profissional, dentro do seu contexto social? Que contribuição você tem dado ou não para que de fato a sua família, o seu relacionamento familiar e consequentemente os outros relacionamentos sejam mais sadios? O que de pendência você tem deixado para trás? O que tem, e aí você pode avaliar pela sua própria realidade, o que tem afastado você deste relacionamento? Pare, sente, converse, avalie, ajuste as coisas. Não se resolve simplesmente indo cada um para o seu lado, como diz o ditado. Duas conexões comprometidas já, a geográfica e a familiar, porque H realmente foi embora. Restava só o que? Para H e consequentemente para Abrão e Sarai também, que a gente não vai olhar para esse casal, nosso foco está mais em H. Só faltava a conexão divina, senão de fato a coisa estaria completamente perdida. E é nessa conexão divina que tanto Abraão como Sarai encontraram de fato o seu destino, encontraram de fato o caminho que Deus já havia prometido para eles, não só da descendência, como de uma terra e assim por diante. Mas tinha para Agar também. E como a gente já fez menção aqui, por duas vezes Agar saiu de casa.
né? Na primeira vez, quando estava grávida, o anjo a encontra e pergunta, né, para onde ela vai, de onde ela está vindo e para onde ela vai, e ali o anjo dá uma ordem, ela volta, 14 anos lá, e aí acontece de novo outro conflito, e agora ela está na rua de novo com este menino. Quando ela sai da segunda vez, ela está muito mais desorientada do que da primeira vez, tanto é que Abraão deu para Agar apenas água e pão para que ela pudesse sustentar até alguma caminhada, até algum outro vilarejo ou coisa dessa natureza. E acabou a água e acabou o pão, e ela simplesmente senta num lugar, bota o menino embaixo de uma árvore e diz: agora vou esperar morrer. Não tem mais o que fazer. Isso a gente pode imaginar o que é estar caminhando num deserto nessa situação. Não havia outra conclusão a ser tirada, senão é a morte que vai chegar mesmo. Mas aí é que a gente encontra a beleza dessa conexão divina, inclusive na vida de Agar e certamente na minha e na sua. Eu quero destacar 3 coisas apenas dessa conexão com Deus e Agar. Primeiro foi o cuidado. O anjo enviado como mensageiro de Deus. Então, a primeira vez, no capítulo 16, no verso 11, o Senhor, disse o anjo, a ouviu em seu sofrimento. Preste bem atenção nisso. Agar tinha saído de casa, fugiu. Ela teve culpa no cartório? Teve, mas estava numa situação complicada, estava sofrendo. E o anjo disse para ela, Deus ouviu, Deus sabe do seu sofrimento, e por isso eu estou aqui, por isso Deus mandou o anjo. Na segunda ocasião de que ela saiu de casa, capítulo 21, verso 17, o anjo pergunta a ela o que aflige a Agar, como se Deus não soubesse, né? Mas o anjo diz para ela, não tenha medo. Por que que Agar não vai ter medo? Porque Deus ouviu o menino chorar. Essa demonstração de cuidado de Deus com Agar foi muito evidente, muito real, um anjo aparecer. Você diz, pastor, até hoje nunca apareceu um anjo para mim. Talvez você nunca tenha reconhecido, né? Mas quantos instrumentos de Deus, quantas pessoas já foram de fato instrumento de Deus na sua vida para dizer, olha, eu estou cuidando de você, eu sei do sofrimento que você está passando, eu sei da situação que você está vivendo hoje, e eu estou tomando cuidado de você, eu estou cuidando de você. Se você entender isso, se você acreditar nisso, não só você vai ter a condição de reconhecer o que você está vivendo, o momento que você está vivendo, como ter a certeza de que você sabe para onde vai. Senão, o seu destino, a sua expectativa de vida, os seus planos podem parar ali mesmo, no meio do deserto, como aconteceu com Agar. Mas não. Quando você percebe que Deus tem um cuidado, apesar de você, apesar dos seus erros, apesar das suas atitudes, Deus continua cuidando de você. Agar não estava errada? Estava. Tinha nada que desprezar a sua senhora? Agar tinha algum comprometimento porque o filho estava desprezando Isaac? Provavelmente, mas Deus estava cuidando de Agar. Porque Deus cuida de você, não é porque você é bonzinho, não é porque você é certinho. Deus cuida de você não é porque você é bonitinho, cheirosinho, não, você deve ser também. Deus cuida de você porque Ele é seu Deus. Ele cuida de você porque Ele conhece a sua realidade, e Ele está dizendo, eu estou aqui para cuidar de você, se você estiver em conexão comigo. Mesmo que as conexões familiares sejam comprometidas. Segunda coisa que fica claro nesta conexão com Deus e Agar é a orientação. O diálogo que o anjo, não sei se o mesmo, provavelmente, teve com Agar, tanto no primeiro momento quanto no segundo momento. Porque Deus foi ao encontro e deu direção nos dois momentos. Deus disse exatamente a Agar o que ela deveria fazer. No primeiro momento, o que é que o anjo disse? Volte para a casa da sua senhora. Ela foi e resolveu o problema.
E agora? Está no meio do deserto, o menino está morrendo ali embaixo de uma árvore. Deus abre os olhos de Agar, ela vê um poço. Mas peraí, Agar era cega, mano? Como é que Agar viu esse poço do nada? Esse poço Deus cavou ali na hora? Foram os meus pensamentos enquanto meditava nesse texto. De fato, Deus estava dizendo: olha, siga o que eu estou dizendo para você. Talvez de fato Agar não percebeu que lá adiante, ela olhando um pouquinho mais, nossa, tem um poço lá e eu não tinha percebido. Mas é isso que Deus faz com a gente. Às vezes a gente não tem a percepção que deveria ter, até que a gente começa a afinar o nosso ouvido com a voz de Deus, até que a gente começa a seguir de fato a orientação de Deus. E pode escrever, meu irmão, minha irmã, quando você seguir a orientação de Deus, vai dar resultado. Quando você seguir a orientação de Deus, lá no final vai dar certo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso não significa que você não vai enfrentar problema, isso não significa que você não vai ter mais nenhuma dificuldade. Isso significa que todas as vezes que você se encontrar em situações difíceis, onde você precisar de direção, Deus vai lhe dar. Agora você tem que estar nessa conexão com Deus, você tem que estar submisso a Deus, porque Agar poderia dizer: é ruim que eu vou voltar para minha senhora, hein? O que levou Agar a voltar para a casa de Abraão e Sara foi humildade. Porque se ela tivesse levantado o nariz de orgulho, não teria voltado, teria morrido lá no deserto, grávida ainda. Assim como se Agar não tivesse despertado, levantado os seus olhos e visto aquele poço, morria ela e o menino ali. E para ouvir a voz de Deus, e para obedecer a Deus, é provável que você tenha que ter atitudes de humildade e de reconhecer: de fato eu estava errado, Deus está certo. Talvez você tenha de admitir: meu pai e minha mãe estavam certos, eu que estava errado, Deus estava falando através deles, eles eram os anjos de Deus para você. Talvez a sua esposa, o seu marido, que falou 1, 2, 3 vezes, você não deu ouvido, e era o anjo de Deus falando com você. Preste atenção, não perca essa conexão com Deus, ela vai dar direção a você, e essa direção vai fazer toda a diferença no seu destino. Escute o que eu estou lhe falando. Por isso, nesta noite, que você possa ouvir a voz de Deus, dizendo: meu filho, é por aqui que você tem que ir. Abre os seus olhos, há um outro caminho que vai levar você para aquilo que eu tenho preparado para você. E por último, que Deus, nessa conexão com Agar, deu foi providência. Diz o texto que Deus ouviu o choro daquele menino, e diz que Deus lhe abriu os olhos, ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Providência. Deus sabe o que fazer. Agora, eu e você não sabemos. Eu e você vamos nos encontrar em situações que eu não sei o que fazer. Deus sabe. E se Ele sabe, é porque Ele vai fazer o melhor para você. Se Ele sabe os propósitos, as promessas, o destino que Deus pode estar traçando para você, vai se realizar. Mas você precisa estar atento. E você precisa ouvir hoje mesmo, de onde você vem, para onde você vai. Deus já sabe. Eu creio que você não tenha dúvida disso. Mas Deus quer que você avalie o seu momento, para que você possa definir o seu destino daqui para frente. Mudanças podem ocorrer, inclusive geográficas. Situações de conflitos podem ocorrer,
mas Deus está ali. Se você estiver nessa conexão com Ele, não duvide que Deus vai fazer os seus propósitos se realizarem na sua vida. Deus sempre fez perguntas, Deus sempre soube a resposta, mas Deus nos chama para esta realidade, para que nessa conexão com Deus a gente possa ter o nosso destino definido. E é claro que o maior destino que temos que definir na nossa vida não é só em relação às coisas deste mundo, mas o nosso destino para a eternidade. Porque se nós afinarmos os nossos ouvidos com a voz de Deus, Ele vai fazer a mesma pergunta: meu filho, de onde você está vindo? Qual é a tua realidade espiritual? No que você está crendo? Isso que você está crendo, a maneira que você está vivendo, vai levar você para onde? E aí, nós temos a certeza que essa conexão que define o nosso destino eterno é Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Destino certo, destino garantido, uma conexão com Deus através de Jesus. É por isso que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você hoje também pode ver o seu destino eterno definido, se você colocar a sua fé em Jesus Cristo. Feche seus olhos. Se você quiser ter um momento seu com Deus, um momento de reflexão, para que a gente possa orar juntos também. A pergunta para você hoje é a mesma: de onde você vem? O que você deixou para trás? Como é que você está vivendo hoje? Você precisa voltar e acertar alguma coisa do seu passado? Você precisa se humilhar em obediência à voz de Deus? Você está tendo atitudes ou deixando de ter atitudes que está fazendo com que seu marido, sua esposa, seus filhos, seus parentes estejam sendo jogados para fora de casa? Pense nisso agora. Ouça como a voz de Deus no seu coração agora. Saia daqui com um novo propósito. Saia daqui mais conectado com Deus. Saia daqui disposto a ler, estudar, meditar mais na palavra de Deus e aprender como você pode viver de fato uma vida diferente, melhor, no seu contexto familiar e social. Mas acima de tudo, você tem que sair daqui com o seu destino eterno garantido. E ele só pode ser garantido quando você confiar em Jesus como seu Salvador. Você quer fazer isso hoje? Você quer declarar isso para Deus hoje? Você pode fazer uma oração aí onde você está. E você pode confessar a sua fé em Jesus como seu Salvador. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus virá e habitará em você, coisa extraordinária. Essa é uma decisão muito pessoal. Assim como o que você vai fazer a partir daquilo que Deus falou com você hoje, é muito pessoal. Mas acredite, o reflexo, as consequências dessa sua conexão com Deus vai influenciar toda a sua vida e todo o seu destino. Ó Deus bendito, Senhor Jeová, o Senhor mostrou pela sua palavra nessa história tão pequena, mas tão profunda,
tão simples, mas tão grandiosa de Agar. Como que hoje também nós podemos e devemos estar nessa conexão com o Senhor? Como que nós podemos ajustar, ó Deus, as nossas vidas, os nossos relacionamentos, as nossas conexões humanas, e especialmente a nossa conexão contigo, para que de fato os nossos destinos sejam traçados pelo Senhor. E a minha oração agora é que o Senhor esteja ouvindo cada oração que está sendo feita aqui, e que o Senhor possa ajudar a renovar cada pessoa que está fazendo um propósito de vida aqui, ó Deus. E aqueles que estão confiando e declarando sua fé em Jesus, que sejam selados pelo Espírito Santo de Deus para o destino eterno. Por isso, Pai, estende a tua mão sobre nós, ouve a nossa oração e nos atende, pois oramos em nome de Jesus.